Eu passei 22 anos da minha vida fotografando mortos, corpos em caixões, velórios, despedidas silenciosas, rostos pálidos, mãos cruzadas, flores murchas ao redor. Eu era o fotógrafo que ninguém quer contratar, mas todo mundo precisa um dia. Meu trabalho era simples: registrar o último momento, a última imagem, o último adeus. Eu achava que já tinha visto de tudo. Corpos de jovens, de idosos, de crianças, acidentes, doenças, mortes súbitas, mortes esperadas. Até o dia em que eu entrei naquela sala em Milão, em maio de 2006, e coloquei minha câmera na frente do rosto de um garoto de 15 anos, Carlo Acutis. Eu não sabia quem ele era. Eu não conhecia a história dele. Para mim, era só mais um corpo, mais um registro, mais um trabalho. Mas quando eu olhei pelo visor da câmera, eu vi algo que nenhum equipamento fotográfico consegue capturar. E isso, irmão, irmã, isso mudou tudo. Se eu te contasse que um corpo sem vida me ensinou mais sobre estar vivo do que qualquer pessoa que eu já conheci, você acreditaria? O que eu vou te contar agora não é teoria. Não é sermão. É o que eu vi. O que eu senti. O que me quebrou por dentro e me remontou de um jeito que eu nunca pedi, mas que eu agradeço todos os dias. Milano, Itália, maio de 2006. Eu não fazia ideia de que aquele clique mudaria o resto da minha vida. Meu nome é Marco Benedetti. Eu sou fotógrafo há mais de 2 décadas. Comecei fotografando casamentos, batizados, formaturas, coisas alegres, coisas vivas. Mas a vida tem um jeito curioso de te levar para onde você menos espera. Um dia, um conhecido me ligou. Ele trabalhava numa funerária e precisava de alguém para registrar um velório importante. Um cliente especial. Pagava bem. Eu aceitei. Foi o meu primeiro corpo. Lembro que cheguei em casa naquela noite e minha esposa, Laura, me perguntou: como foi? Eu dei de ombros. Tranquilo, só mais um trabalho. E foi isso, só mais um trabalho. Ao longo dos anos, esse mais um trabalho virou minha especialidade. Funerárias começaram a me ligar. Famílias queriam registros dignos. Igrejas pediam fotos de velórios de padres, bispos, figuras públicas. Eu me tornei o fotógrafo dos mortos. Não era glamouroso. Não era o que eu sonhava quando comprei minha primeira câmera. Mas pagava as contas. E com o tempo, eu aprendi a desligar. Desligar. Essa é a palavra certa. Eu olhava para aqueles rostos e não via pessoas. Eu via composição, luz, ângulo, sombra. Eu ajustava o foco, enquadrava a cena, disparava. Clique, próximo. Morte era rotina. Eu entrava em salas frias, com cheiro de flores misturado com formol, e fazia o meu trabalho. Rápido, eficiente, profissional. Laura sempre me dizia: Marco, você não acha pesado? Eu respondia: só é pesado se você deixar entrar. E eu nunca deixava entrar. Minha fé? Bem, eu era católico de certidão, batizado, crismado, casado na igreja. Mas Deus, para mim, era tradição. Era costume. Era algo que meus pais faziam e eu continuava fazendo porque... Bem, porque sim. Eu ia à missa de Páscoa, de Natal. Fazia o sinal da cruz antes de dormir, mais por hábito do que por convicção. Mas oração, intimidade com Deus, sentir a presença de Cristo, isso era para outras pessoas. Pessoas mais sensíveis, mais emotivas. Eu era prático, racional, realista. Morte era o fim. Corpo era massa, química, biologia. Eu fotografava corpos da mesma forma que fotografaria um móvel antigo, com respeito técnico, mas sem envolvimento, até aquele dia. Alguns encontros duram minutos, mas mudam décadas. E foi exatamente nesse cenário, nessa vida automática, que aquele caso entrou pela minha agenda. Um telefonema, uma voz educada, um pedido simples. Senhor Benedetti, precisamos de um fotógrafo. É o velório de um jovem, 15 anos.
A família quer um registro discreto, mas digno. Eu anotei o endereço, a hora, o nome, Carlo Acutis. Eu não sabia quem ele era. Não sabia que aquele nome, anos depois, estaria nos lábios de milhões de pessoas ao redor do mundo. Para mim, era só mais um corpo. Mas irmão, irmã, eu estava completamente enganado. O dia estava cinza. Milano acordou coberta por aquela névoa fina que parece engolir os prédios. Eu saí de casa cedo, como sempre. Café preto, pão com geleia. Laura ainda dormia. Coloquei minha bolsa no ombro. Câmera, lentes, tripé, cartões de memória. Tudo checado. Tudo no lugar. Entrei no carro. Liguei o rádio. Notícias, trânsito, previsão do tempo. Tudo normal. Cheguei na igreja por volta das 9h30 da manhã. Santa Maria Segreta. Uma igreja pequena, discreta, no centro da cidade. Quando estacionei, vi algumas pessoas entrando. Jovens, muitos jovens. Isso me chamou a atenção. Velórios de adolescentes costumam ser assim. Cheios de amigos da escola, professores, gente jovem tentando entender a morte antes da hora. Mas tinha algo diferente ali. Não era desespero. Não era aquele choro histérico que eu já tinha visto tantas vezes. Havia paz. Eu balancei a cabeça. Vai começar a viajar, Marco. Pensei comigo mesmo. Entrei pela porta lateral, como de costume. Funerárias sempre me orientam a entrar discreto, montar o equipamento longe da família, esperar o momento certo. Eu cumprimentei o responsável. Ele me levou até a frente. E foi aí que eu vi o caixão. Simples, madeira clara, aberto, e dentro dele um menino, cabelo castanho curto. Rosto sereno, pele clara, quase translúcida, mas sem aquele aspecto ceroso que cadáveres costumam ter depois de horas. Ele usava uma calça jeans, uma camiseta, tênis. Isso me pegou de surpresa. Na maioria dos velórios, as pessoas vestem os mortos com roupas formais, ternos, vestidos, sapatos de couro. Mas esse garoto estava de jeans e tênis, como se tivesse acabado de sair de casa, como se fosse dormir. Eu montei o tripé, ajustei a câmera, olhei pela lente e comecei a fotografar. Clique, clique, clique. Profissional, técnico, frio. Até que, em um dos enquadramentos, eu resolvi me aproximar mais. Queria capturar o rosto dele de perto, os detalhes. A luz batendo suavemente nas bochechas. Foi quando eu olhei diretamente para ele. E algo me travou. Tem coisas que a razão nega, mas o coração reconhece na mesma hora. Eu não conseguia desviar os olhos. Aquele rosto não era de alguém que tinha morrido. Era de alguém que estava dormindo. Mais do que isso. Era de alguém que estava feliz. Eu sei como isso soa. Eu sei que parece loucura, mas havia um leve sorriso nos lábios dele, quase imperceptível, mas estava lá. E a paz. Meu Deus, a paz. Eu tinha fotografado centenas de corpos, rostos contorcidos pela dor, rostos rígidos, rostos vazios, mas aquele rosto irradiava algo. Eu senti um aperto no peito. Respirei fundo. Voltei a olhar pela câmera. Clique. Mas minhas mãos tremiam. Eu podia ter ignorado aquilo. Podia ter terminado o trabalho, guardado o equipamento e ido embora. Mas algo dentro de mim sabia. Aquele caso não ia embora tão fácil assim. Eu tentei me concentrar. Foco, Marco. É só mais um trabalho. Mas não era. Cada vez que eu olhava pela lente, eu sentia algo diferente. Não era medo, não era tristeza. Era presença. Como se alguém estivesse ali comigo. Invisível, mas real. Eu olhei ao redor. A igreja estava cheia. Pessoas rezando. Jovens segurando velas. Uma mãe de cabelos loiros, sentada na primeira fila, com os olhos vermelhos mais serenos. Eu voltei a olhar para o Carlo. E foi aí que eu senti um calor. Não era o calor do ambiente. A igreja estava fria, úmida, como sempre são.
mas eu senti um calor subindo pelo meu peito, como se alguém tivesse colocado uma mão quente bem no centro do meu externo. Eu dei um passo para trás. O que é isso? Eu olhei para as minhas mãos. Elas tremiam. Respirei fundo. Tentei racionalizar. É cansaço, Marco. Você trabalhou muito essa semana. Tá estressado. Mas não era cansaço. Eu voltei a fotografar. Mas dessa vez, cada clique parecia pesar. Cada imagem que eu capturava parecia me capturar de volta. Eu comecei a perceber detalhes que, tecnicamente, não faziam sentido. A luz. A luz natural que entrava pelos vitrais batia no rosto dele de um jeito suave, dourado, quase cinematográfico. Eu sou fotógrafo há 22 anos. Eu sei quando a luz é natural e quando ela é outra coisa. Aquela luz parecia viva. Eu fotografei de vários ângulos. Mudei a lente. Ajustei a abertura. Testei diferentes exposições. Mas em todas as fotos, aquela paz permanecia. Aquele sorriso permanecia. Aquela luz permanecia. Eu terminei o trabalho. Guardei o equipamento. Agradeci a família. Mas quando eu saí daquela igreja, eu não era mais o mesmo. No carro, eu fiquei parado por alguns minutos, só olhando para o volante. Minhas mãos ainda tremiam. Eu liguei o carro, mas não consegui dirigir. Encostei a cabeça no banco. E pela primeira vez em anos, eu chorei. Eu não sabia por quê. Não tinha motivo. Mas as lágrimas vinham. E vinham com força. Eu me lembro de pensar, o que está acontecendo comigo? Quando cheguei em casa, Laura estava na cozinha. Oi, amor, como foi? Eu não respondi direito. Foi diferente. Ela franziu a testa. Diferente como? Não sei explicar, e eu realmente não sabia. Fui pro meu escritório, liguei o computador, transferi as fotos, e quando eu abri a primeira imagem, eu travei. Ali estava ele, Carlo, no visor do meu monitor. Mas não era só uma foto, era como se ele estivesse olhando para mim. Eu sei que isso soa absurdo, eu sei, mas eu senti. Passei de foto em foto. Zoom, detalhes, luzes, sombras, tudo perfeito tecnicamente. Mas havia algo mais. Algo que nenhuma câmera pode capturar, mas que estava ali, em cada pixel. Paz, amor, presença. Eu fechei o computador. Fui para a cama, mas não consegui dormir. Aquela noite, eu sonhei com ele. Sonhei que eu estava na igreja de novo, mas dessa vez o caixão estava vazio e Carlo estava do meu lado, de pé, sorrindo. Ele não disse nada, só me olhou. E naquele olhar, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na vida. Eu sou amado. Naquela sala fria, o que mais gelado estava não era o corpo à minha frente, era o meu coração. Nos dias seguintes, eu não conseguia parar de pensar nele. Eu voltava nas fotos, olhava, estudava, tentava entender. Até que, uma semana depois, eu fiz algo que eu nunca tinha feito. Eu pesquisei sobre ele. Carlo Acutis. Digitei no Google. E o que eu descobri me destruiu. Aquele garoto que eu tinha fotografado como só mais um corpo. Não era só mais um corpo. Ele era um santo em construção. E eu, sem saber, tinha sido escolhido para registrar o começo disso. Carlo Acutis tinha 15 anos quando morreu, em outubro de 2006, de leucemia fulminante. Mas antes disso, ele tinha vivido uma vida que a maioria dos adultos nem chega perto. Ele era programador. Criou um site catalogando todos os milagres eucarísticos do mundo. Ele ia à missa todos os dias. Confessava-se toda semana. Rezava o terço. Jejuava. Ajudava moradores de rua. Tudo isso com 15 anos. E mais, ele tinha uma frase que virou famosa depois. A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Eu li aquilo e parei. Autoestrada para o céu. Eu, que passava anos fotografando o fim da estrada, nunca tinha pensado que existia uma autoestrada. Eu li testemunhos,
Vi vídeos, entrevistas com a mãe dele, Antônia. Ela contava que Carlo ofereceu todo o sofrimento da leucemia por uma intenção específica, pelo Papa, pela Igreja, para que as pessoas voltassem a acreditar na Eucaristia. 15 anos. E ele já sabia o que muitos adultos não sabem até morrer. O sofrimento não precisa ser desperdiçado. Eu me lembro de ter lido isso e sentido uma vergonha profunda. Eu tinha 47 anos, tinha saúde, tinha família, tinha fé de berço. Mas eu nunca tinha oferecido nada. Eu só existia. E aquele garoto com 15 anos tinha vivido mais do que eu em 47. Eu comecei a mudar, devagar, mas mudei. Voltei a rezar, de verdade. Não aquela reza mecânica antes de dormir, mas rezar de joelhos, com o coração aberto, pedindo perdão, agradecendo. Eu voltei à missa, todo domingo, às vezes durante a semana também. Eu comecei a olhar para a Eucaristia de outro jeito. Não era mais só um ritual. Era Ele, Jesus, ali, real, presente. E eu, que tinha passado anos olhando para corpos sem vida, finalmente entendi o que era estar diante de um corpo vivo. A ciência dizia, não sei. A fé, silenciosa, parecia sussurrar. Eu sei muito bem o que aconteceu. Em 2012, 6 anos após a morte de Carlo, a Diocese de Milão abriu oficialmente o processo de beatificação. Eu fui chamado para depor. Eu, o fotógrafo. Eles queriam saber como estava o corpo, qual era o estado dele, o que eu senti. Eu contei tudo: o sorriso, a paz, a luz, o calor no peito. Eles anotaram, escutaram com atenção. Não me olharam como se eu fosse louco. Eles me olharam como se eu fosse testemunha. E foi aí que eu entendi. Deus não escolhe os grandes. Ele escolhe quem Ele quer. E por algum motivo, Ele quis que eu estivesse ali. Os anos passaram. O processo avançava. Eu acompanhava tudo de longe. Lia as notícias. Vi as redes sociais começarem a falar sobre Carlo. Jovens do mundo inteiro começaram a segui-lo. Ele virou padroeiro da internet. Padroeiro dos jovens digitais. O santo do século XXI. E eu, que tinha fotografado ele naquele dia cinzento de maio, eu era parte dessa história. Em 2019, houve a exumação do corpo. Eles precisavam verificar o estado dele para avançar no processo. Eu não estive presente, mas eu li os relatos. 13 anos depois da morte, o corpo de Carlo ainda estava incorrupto. Não completamente, mas de forma inexplicável para a medicina. Alguns órgãos internos estavam intactos. A pele, apesar do tempo, mantinha traços de elasticidade. Os médicos que examinaram usaram termos como fenômeno raro, sem explicação científica plena. Eu li aquilo e lembrei daquela paz, daquele sorriso, daquela luz. Em outubro de 2020, o Papa Francisco beatificou Carlo Acutis. Ele se tornou beato, um passo antes de santo. Eu assisti à cerimônia pela TV. Laura estava do meu lado. Quando mostraram as imagens do corpo exposto em Assis, no santuário onde ele repousa agora, eu chorei, de novo, porque eu vi o rosto dele. Aquele mesmo rosto que eu tinha fotografado 14 anos antes. E ele ainda sorria. Tudo começou naquele leito silencioso. Hoje, continua aqui, entre eu e você, nessa tela. Se você está ouvindo isso agora, irmão, irmã, eu não acredito que seja por acaso. Talvez você seja como eu era. Técnico, frio, alguém que vive no piloto automático. Talvez você ache que fé é coisa de gente fraca, ou que Deus está longe, ou que santo é para outra época. Eu também achava, até tocar um santo. Carlo Acutis me ensinou algo que eu levei 47 anos para aprender. Santidade não é para quem é perfeito, é para quem escolhe. Ele não era diferente de você. Ele jogava videogame, gostava de cachorro, usava internet, ria, brincava. Mas ele escolheu a missa, escolheu a confissão, escolheu amar os pobres,
escolheu oferecer o sofrimento. Escolheu viver como se cada dia fosse o último. E foi. Mas ele não desperdiçou nenhum. Hoje, eu não fotografo mais velórios. Eu não consegui continuar. Depois de Carlo, cada corpo que eu via uma história, uma alma, um chamado. Eu parei. Hoje, eu fotografo famílias, crianças, sorrisos. E antes de cada sessão, eu faço o sinal da cruz. Eu rezo. Eu peço a intercessão de Carlo. Eu descobri, tarde, que a morte não é o fim. É uma porta. E do outro lado, tem alguém esperando. Com os braços abertos. Com um sorriso. Como o sorriso que eu vi naquele rosto de 15 anos. Se essa história mexeu com você, não guarda só pra você. Se inscreve no canal para continuar caminhando comigo nessas histórias de fé. Comenta o seu testemunho ou o nome de alguém por quem você quer que eu reze. Eu leio tudo. Eu rezo por você. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está precisando de esperança. Isso aqui não é só conteúdo. É missão. É corrente de fé. Eu te falo isso hoje de Milão, anos depois daquele maio cinzento. Ainda com o eco daquele clique dentro de mim. Tudo começou naquela igreja silenciosa. Hoje continua aqui. Entre eu e você. Nessa tela. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Que Deus te abençoe e te transforme em luz onde você está. Amém.